Vai, roda o zap, vai. Roda pra gente e pergunta pro Caião. Tá bom. Fala Caião, fala Braulio, fala Chico, fala galera aí da Vem TV. É aqui que a gente inicia todas as manhãs, juntamente com vocês, um ambiente muito parecido com vocês. Fontes, diversas fontes jorrando essa água para ver o mesmo barulhinho aí que vocês ouvem também, com esse cenário tão lindo que é o cenário da Vem TV. Caio, é um vídeo de iniciando te agradecendo por tudo que a Vem TV tem feito por mim, tem feito por a minha família, tem feito por meus irmãos. Construir um evangelho a qual temos o privilégio de ajudar outros através desse evangelho quando passa a ser vida em nós. Caio, minha pergunta, ela vem a ser como um caminhar com Cristo. Todo discípulo de Cristo verdadeiramente vai ter que passar por um sistema religioso, ter uma vivência para poder conhecer a graça que superabunda em nossas vidas para construir em nós o verdadeiro evangelho. É necessário verdadeiramente nós conhecermos esse sistema corrompido, esse sistema que queira nos aprisionar, que queira nos fazer cadeias para nos levar para longe de Cristo. É esse caminho que Cristo também nos faz trilhar. É necessário realmente o discípulo passar por isso? Ou podemos iniciar com a mais pura graça em nossas vidas, crescer ainda mais, assim como foi talvez na vida somente do próprio Cristo em si? Ou o discípulo tem que verdadeiramente conhecer, como Paulo conheceu o judaísmo, como Pedro se engaguejou-se, prendeu-se por anos e anos, mesmo andando com Cristo, veio aprender posteriormente a vida dele, verdadeiramente o caminhar com Deus, somente quando Paulo chegou sobre a vida deles. É necessário sempre ter esse anelo de um contraste de uma vida de Pedro e uma vida de Paulo convertida em nosso ser. Responde essa aí, Caião. Obrigadão, um abraço para todos vocês aí da Vem TV. Beijo, meu filho, beijo mesmo. Olha só, querido, não precisa. Porque Jesus nasceu em Israel, dentro do judaísmo. Paulo também, em Tarso, mas foi educado aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais importantes do ensino rabínico de Israel dos dias dele. Pedro não, Pedro era um cara lá da Galiléia, muito menos religioso, mas morava do lado de uma sinagoga, uma cidade pequena, Cafarnaum. A casa dele ficava próxima à sinagoga. Uma coisa que ele passava na cara da sinagoga todos os dias para entrar em casa, sair de casa, estava lá. Mas ele não tinha necessariamente aquela cultura, tanto é que pela leitura dos evangelhos a gente não vê em Pedro nenhum resquício de uma religiosidade presente, de nenhum fanatismo. Ele é um cara extremamente livre, fala o que vem no coração. Quanto mais você lê, mais você percebe isso. E Paulo, por exemplo, ele, depois de converter-se, de encontrar a graça de Deus, ele foi um dos caras mais irreligiosos acerca de quem se pode narrar. Porque ele reunia pessoas, ensinava a palavra, deixava esses grupos interagindo com um ou dois indivíduos que os orientavam, com visitantes que ele mesmo, Paulo, enviava esporadicamente para confirmar a consciência, a percepção deles do significado do Evangelho. Mas ele ia adiante. E a maior parte do tempo ele não estava em lugar nenhum, ele estava sempre indo na direção de algum lugar. Ou seja, um indivíduo que aprendeu a viver com um amigo, 2 amigos, 3 amigos. Como eu vivo, né? Eu me congrego, as pessoas vêm na minha casa, eu atendo pessoas, mas eu não sou um cara que, sinceramente, se eu não puder nunca mais me congregar, isso vai me abalar. Porque eu estou acostumado, eu tenho uma congregação dentro de mim, eu estou cheio de coisas. A minha mulher também é minha congregação, meus filhos são a minha congregação. Amigos, qualquer amigo que eu amo é minha congregação.
E de modo que o sistema religioso é absolutamente desnecessário. É que, em geral, as pessoas são primeiro seduzidas pelo sistema religioso no meio de uma crise e levadas com promessas de libertação, de prosperidade, ou de melhorias, ou de alívios, desde sempre. Tem a família, que também acha que é uma questão equivalente a amar a Deus é frequentar um templo. Quem não frequenta um templo e não está dentro do sistema religioso, parece que não ama a Deus. É assim que o povo, na ignorância e na falta de evangelho, pensa. Mas o ideal é que o indivíduo não precise passar por nada disso. É melhor, muito melhor, que o evangelho entre nele, ele ganhe discernimento, para que quando o sistema religioso chegue para seduzi-lo, ele já saiba que aquilo ali é feito só de tijolos humanos, de interesses humanos e frequentemente com uma argamassa podre. O ideal é você pegar o Novo Testamento e colocar na mão das pessoas, porque a Bíblia de carreirinha, o Novo Testamento de carreirinha, faz o milagre inteiro e por completo. Por exemplo, deixa eu contar só uma história para não contar milhares. Quando eu tinha 22, 23 anos, na década de 70, portanto, eu fui convidado por uma organização chamada Wycliffe, Tradutores da Bíblia, e uma organização poderosa no que diz respeito a traduzir, aprender línguas indígenas e de povos não alcançados e traduzir o Novo Testamento para eles. Só que esse grupo tem uma filosofia ótima. Eles, em geral, mandam antropólogos, pessoas assim, que alcançam essas tribos, convivem com esse pessoal. Em geral, eles não sabem a língua, eles têm que aprender a língua. Eles começam ouvindo e associando, depois eles desenvolvem um alfabeto para aquela língua. Desenvolvem toda uma estrutura linguística, de alfabeto a fonética, a regras, tudo da tribo. Aprendem, são às vezes 10 anos absorvendo aquele conhecimento. Depois disso, eles traduzem o Novo Testamento para aquela língua. Não tem pastor, não tem pregador, não tem evangelista, não tem ninguém fazendo a cabeça dos índios. É até meio proibido ter esse tipo de abordagem. É convívio humano, a fé sendo vivida por amor, em graça, carinho, cuidado. Quando as pessoas começam a fazer perguntas, eles respondem, mas com toda a leveza irreligiosa, só afirmando princípios ensinados por Jesus. Pois bem, eu fui convidado para ir entregar um Novo Testamento para uma tribo chamada Escariana. A Wycliffe me convidou. Lá no Amazonas, eu era pastor lá. Essa tribo fica na fronteira do Amazonas com o Pará. Aí eu fui, pegamos um teco-teco, voei para lá com o missionário e o piloto, e fiquei uns 15 dias por lá. Tribo, naquele tempo, bem original mesmo. As mulheres com os seios de fora, só as tanguinhas, os homens à vontade. Em dias de festa botavam aquelas penas de peninha de pinto, com óleo de peroba, outro óleo grudava, eles ficavam como os lordes ingleses nus. Legal. Muito, muito lindos. E eu cheguei lá e ouvi a história. E fui observando como é que eles viviam. A coisa mais gostosa que eu já experimentei comunitariamente na minha vida foram aqueles 15 dias com aquela tribo. Os homens e as mulheres muito alegres, as crianças alegérrimas, felizes. E aí eu fui descobrindo como é que o contato do Desmond, que foi o antropólogo que chegou lá, aconteceu. Porque o Desmond chegou, sabia que aquela tribo, a língua dela não estava nem mapeada, ele queria aprender, fez contato com alguns, eles eram extremamente amistosos, receberam o Desmond como se ele fosse um anjo de Deus, ele nem entendia tanto carinho que estavam dando a ele. Depois de dias lá,
ele foi escovar os dentes na beira do rio Nhamundá, que passa na frente da tribo, e ele pegou a escova de dentes dele, a pasta, e estava lá escovando os dentes, pegando água do rio, cuspindo, e o cacique, o Araca, veio e a Cocoroço do lado dele ficou areando os dentes, porque índio areia os dentes. Pega um chãozinho de areia, arenoso na beira do rio, bota na mão e areia os dentes. Passa tudo limpo, bonitinho. Por isso, antigamente, não se chamava lá no norte escovar os dentes. As pessoas diziam, eu vou arear meus dentes, Sim. ainda que fosse com a escova. Então ele está lá escovando e o índio areando os dentes. De repente ele começou a assoviar. Um assovio que qualquer um no meio protestante no mundo conhece. Com a boca seca. Santo, 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 Deus onipotente. Ele assoviou essa melodia? Ele foi assoviando. Quando ele está ali no assovio, o índio, o Araca, começou a assoviar, ele parou e o Araca continuou. Sabia o hino todo. Aí falou, eles não podiam conversar ainda. Aí o cara falou... Para ele falou, você? Ele falou, sou dele. Aí a amizade cresceu, eles traduziram tudo em tempo recorde e eu fui entregar. E vi a igreja que tinha surgido naquele lugar. Eles eram 500. Dos 500, em 20 anos, 350 se converteram espontaneamente, lendo a Escritura, só o Novo Testamento. Como é que era o batismo lá? Do jeito que o freguês quisesse ou a temperatura mandasse. Em dias muito quentes eles mergulhavam. Em dias frios e chuvosos, água na cabeça. Ninguém os catequizou. Eles só foram lendo e viram a não importância de tudo. E a importância do que tinha importância. A ceia. Eles já ficaram preocupados com o fruto da videira, só tem bacaba, açaí. Então o nosso vinho é açaí, é bacaba. O pão deles é biju. Partiam biju e tomavam vinho de bacaba quase todo domingo na ceia, no culto. Os louvores, eles aprenderam alguns e desenvolveram os deles. Como é que eles foram evangelizados? Por um grupo de índios chamados os Waiwai, que são índios que se converteram ao evangelho e viajam pela Amazônia evangelizando outras tribos. Eles se tornaram nômades pregadores, a tribo toda. Os Waiwai chegaram perto dos iscarianos, botaram acampamento, mandaram mensageiros dizendo, temos boas notícias. E aí marcaram um encontro entre os líderes e os Waiwais anunciaram para o cacique, para o pajé e para os anciãos da tribo o evangelho. Sem catequese, só dizendo que Corin Camã, que é o Deus deles, enviou seu filho ao mundo. E aconteceu assim, assim. Aí, se foi Israel, se foi Nova York, para eles não era importante. Sei. Corin Camã tinha visitado os homens. A geografia de Israel, totalmente sem importância para eles. Sei. Eles também só tinham o Novo Testamento. Davi não faz nenhuma falta. Moisés nenhuma falta. Elias nenhuma falta. Ninguém faz falta. E são mais crentes do que os crentes que a gente conhece. Separaram a igreja do Estado. Disseram, não, nós que cremos fazemos parte de um outro reino que está plantado no nosso coração, mas a gente não pode querer que o cacique governe a tribo com as tradições antigas, com as nossas convicções. Nós só queremos é que quando os governos e as tradições antigas baterem de frente com as nossas convicções, a gente tenha paz para não ser oprimido para fazer o que a gente já não crê. Então ficou separado. O cacique era membro da reunião do grupo, mas o líder espiritual era o antigo pajé que se converteu.
Esse que ficou meu amigo, o Araca, que chegou a morar na nossa casa quando estava doente. Olha só. Pois bem, um dia o cacique, líder do estado, decidiu pegar uma mulher que não era dele. Dá uma de cacicão, e ele já era crente da tribo lá, presbítero, o cacique. Sim. Resolveu pegar uma garotinha. Aí os anciãos o chamaram e disseram: não é assim que se faz entre nós. Não é assim que se faz na tribo, não é assim que se faz, a gente não faz assim. A gente respeita. E olha, você não agiu bem, você não vai mais poder ser instrutor do evangelho na comunidade. Você é o cacique. Tudo que disser respeito às leis da tribo, você manda. Seu cargo político está Está intacto. intacto agora. Aqui é outro departamento. Então venha, sente-se, frequente, mas você não fala, não ensina, você não tem mais o que dizer aqui, enquanto não houver arrependimento e cura para você. E assim ficou 8 anos. Ixi. O cacique se reconciliou com a comunidade no dia que eu estava lá, depois de eu pregar. Ele foi lá à frente chorando, pediu perdão e falou: olha, eu estou entregando ela aos pais, eu fiz o que era errado. Mas ela ficou esse tempo com ele? Ficou. Ah, ele pegou ela. Pegou e a mulher dele lá sofrendo. Ah, sim. E ele abusou mesmo. E a bigamia não é a cultura deles? Não. Então, Tinha sido, tinha sido. mas eles deixaram. Não era viável a bigamia. Uhum. Então, eu fui olhando para aquilo tudo acontecendo e fiquei vendo como a desnecessidade de praticamente todo o pacotão cultural que o sistema religioso impinge, a desnecessidade é absoluta. Se você entregar só o Novo Testamento de carreirinha para um pessoal que não tenha sido catequizado, eles vão entender com uma limpidez e vão se comunitarizar da maneira mais leve e desproblematizada possível. Agora, enfim, o sistema vira essa bosta. Eles continuam, esse pessoal aí que você está falando, eles continuam amadores. Amadores, para ser do evangelho tem que ser amador. Tem que ser amador. Se for profissional, vira do sistema. Exatamente. É. Então, amigo, eu espero ter lhe respondido com simplicidade. Vamos correr que só temos 10 minutos. Vai que no evangelho dessa tribo aí, Jesus nasceu no Belém do Pará. Belém do Pará, né? Com certeza, tranquilo, tá tudo certo. Para eles, tanto fazia. Tanto faz. Belém da Judéia, Belém do Pará, o fato é que Corinne Camon enviou seu filho ao mundo. Isso. E eles me ensinaram uma musiquinha que eu nunca mais esqueci. Né? Quem me ensinou foi um índiozinho. Eu sentei num casquinho com ele, num barquinho desses amazônicos, o tronco cavado. Aí eu sentei, o índiozinho lá na frente, eu aqui atrás no remo. Fomos descendo o rio Inhamundá, depois subimos, atravessamos. E aí o índio começou a cantar lá na frente, né? Oxin, xan, xan, nairaman, corin, caman. Oxin, xan, xan, corinaman. Nairaman Isori, Nairaman Corincaman, Oxin Xan Xan, Coriraman. Aí eu comecei a querer cantar com o índio, eu errava, o índio ria, dizia não, aí foi me ensinando. Quando eu voltei do barco, eu já estava cantando. Aí eu entrei na tribo, as crianças me amavam. Aí ficava aquele bando de crianças, onde eu ia, era assim, 50 crianças. É comigo. Menino demais, né, cara? Menino, me amavam. Igual os pintinhos, né? E eles me achavam interessante, queriam pegar eu novinho, na minha barba, no meu bigode, no meu cabelo. E aí me abraçavam. Aí eu cantava, né? Andava com eles pela tribo, aquele bando de menino comigo, e eu andando de Oxi, xan, nairaman, corincaman, e a garotada atrás. E os índios riam, os pais só faltavam se urinar de rir. Foram 15 dias divertidíssimos, sem Velho Testamento, sem sistema religioso, porque nada disso existe. Olhe para Jesus e veja se o caminho proposto por Jesus no Evangelho passa por dentro do templo, do sinédrio ou da reunião dos anciãos de Israel. É claro que não. Vem IVTV, o canal é você.